Que a paz do nosso Salvador Jesus Cristo alcance cada ouvinte, alcance cada vida. Que a palavra que vai ser pregada, que vai ser falada, que a mensagem que está sendo falada agora venha alcançar cada coração, que venha trazer convicção de fé, que venha trazer convicção de direção, que venha trazer a libertação daquilo que está em oculto em cada coração. Se praticarmos a palavra de Deus, se colocarmos em prática tudo aquilo que está no livro da justiça, no livro da verdade, naquilo que é o próprio Verbo, naquele que se fez carne e desceu a esta terra para morrer por cada um de nós, e Ele é a própria palavra. E a palavra de hoje, a mensagem que será falada, ela está em João, capítulo 3, versículo 30. Temos um versículo muito falado por nós cristãos e muito citado em pregações. Mas será que aquilo que é falado é vivido por nós cristãos? Se não é, devemos colocá-lo em prática e vivermos só não este, mas sim toda a palavra que está escrita neste livro. Quando falamos viver a palavra, é praticar, pois de nada adianta falar e não praticar. Jesus, no Novo Testamento, que é o que devemos viver e praticar, combatia muito aqueles que se diziam servos do Deus vivo, como por exemplo os fariseus, os escribas e todos quantos frequentavam o templo. Eles guardavam as leis, mas omitiam outras, sendo assim, eram omissos em suas convicções. E hoje, na igreja, não se faz diferente. Somos cheios de doutrinas religiosas e até guardamos estas doutrinas, mas esquecemos do principal, que é guardar a palavra de Deus dentro do coração. Olha o que nos fala a palavra, que está lá no livro de Salmos, 119, versículo 10 e 11. O salmista aqui fala: eu te busco de todo o coração. Temos que buscar de todo o coração. Ele fala: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Olha que interessante. Nós devemos buscar Deus de todo o coração e pedirmos para Ele que não deixe que nós nos desviarmos dos mandamentos, da palavra. Temos que guardar a palavra para não pecar contra Deus, para não pecar contra Ele. Porque se não guardamos a palavra, pecamos contra Deus. Se não vivermos e praticarmos a palavra, nós pecamos contra Deus. Esta passagem de Salmos nos fala o que devemos fazer, pois se assim fizermos, estaremos mais próximos de Deus, estaremos em comunhão contínua com Deus. Mas devemos sim colocá-la em prática, pois se assim não fizermos, estamos apenas vivendo de aparência. E como tem gente vivendo assim? O que mais tem dentro da igreja? O que mais vemos em igrejas, entre aspas, né? Colocamos igreja entre aspas porque não são todos, mas tem muita gente dessa maneira. São pessoas com seus trajes a rigor, que os remete a uma aparência de santidade. Mas como disse Jesus certa vez, lá em Lucas 20:46, ele falou: guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e gostam das saudações nas praças
dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes. Estes, na verdade, fazem questão de serem notados, vistos, e o fazem a qualquer preço. Se destacam por suas alegorias de santidade. Se fazem ser notados por suas saudações, têm aparência de santos e fazem questão de estarem no meio de tudo. Mas Jesus fala em Lucas 11:43, ele adverte, ele fala: ai de vós, fariseus, pois amais os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Aqui Jesus rebate o orgulho dessas pessoas. Ele rebate o orgulho daqueles que vivem na hipocrisia, que se fazem de santo, que mostram ser uma coisa e são outras. Jesus compara esse povo às sepulturas, né? As sepulturas ocultas. Esses são capazes de poluir aqueles que os tocam, né? Aqueles que tocam essas pessoas, aqueles que se envolvem com esse tipo de pessoas, eles se contaminam, são contaminados por tocá-los, são contaminados pelo seu engano, pela sua hipocrisia, pela sua maldade. Pois esses estão com todos esses sentimentos pecaminosos escondidos dentro de si. A aparência de estrita santidade deles são engano. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo os comparou a sepulcros caiados, limpos por fora, mas sujos por dentro. Para encerrarmos, voltamos ao início da mensagem, João 3,30. Este versículo citado por João Batista é uma resposta aos discípulos de João Batista, pois estes vêm a João Batista adverti-lo a respeito do ministério de Jesus Cristo. Eles vieram lhe falar que o ministério de Jesus estava fazendo mais sucesso que o de João Batista. O que mais vemos hoje em dia são crentes, pessoas inimigas uma das outras, às vezes até na mesma rua onde se tem uma igreja de uma placa diferente, mas são todos servos do mesmo Deus. Mas essas pessoas, elas não se saudam, elas não se cumprimentam, elas se acham um mais santo do que o outro, ou elas se acham que um não é digno, né, deles cumprimentá-los, que não são seus irmãos, por serem placas diferentes de igreja. Olha que hipocrisia, olha que ignorância, olha se isso aqui não se remete lá onde Jesus fala desses fariseus e fala de suas vestes. Olha como tem crente, pessoas que se dizem cristãos, cheias de orgulhos, cheias de obstruções dentro do corações, que não se deixam, não se liberam, eles não têm uma visão plena do reino de Deus. Eles se omitem a visão deles e eles não cumprimentam. São crentes de determinada igreja que se acha mais santo do que os outros, por suas vestes, por suas alegorias, e eles olham para esses outros cristãos como se eles não fossem nada, como se eles não fizessem parte do reino de Deus. Aqui, os discípulos de João Batista, eles vêm denunciar a João Batista o ministério de Jesus, falando que o ministério de Jesus Cristo está fazendo mais sucesso do que o dele. E eles vêm causar aqui, no meio desse trabalho de João, a dissensão. Ele vem trazer a intriga, a inveja,
Mas olha o que João Batista fala. João Batista, ao invés de concordar com eles, fala-lhes que é exatamente isso que precisava acontecer. João tinha sido enviado para preparar o caminho para Jesus. E agora que Jesus tinha começado o seu ministério, o trabalho dele estava completo. Fomos feitos filhos através de Jesus Cristo. Mas teremos que servir ao seu reino. Devemos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Jesus Cristo. O reino não é nosso, nem o mérito é nosso. É tudo por Ele e para Ele. Espero que a mensagem faça cada um de nós refletirmos como estamos nos portando diante do reino dele. Que Deus ele venha abençoar cada vida, que nós devemos meditar na palavra de Deus, que este livro, que estas palavras não se separem da nossa boca, nem de dia, nem de noite. Devemos ter tempo oportuno para falar da palavra de Deus àqueles que necessitam, aqueles que têm sede e fome da justiça, fome da palavra. Devemos alcançar essas vidas, devemos nos preocupar com o reino de Deus e devemos esquecer, no meio da igreja de Deus, essas coisas que Jesus abomina. Se Jesus fala de sepulcros caiados que são limpos por fora e podres por dentro, sujos por dentro, Jesus ele olha dentro do coração. Ele sabe o que está se passando dentro do coração. Mas as pessoas ignoram aquilo que elas escutam dentro da casa do Senhor. Elas escutam, mas não ouvem. Aqueles que ouvem, eles até praticam. Mas aqueles que escutam, esses não praticam. Eles apenas escutam. Não colocam em prática. E eles seguem as direções deles. Eles seguem os valores deles. E deixam de seguir a direção de Deus e o valor da palavra de Deus. A sabedoria não está em nós, não está na nossa direção, não está nas nossas escolhas para o reino de Deus. Está nas escolhas que Deus tem para o seu reino. E Ele nos usa para pregar a sua palavra. Ele nos usa para que essa palavra ela seja enviada, que ela seja pregada, que ela chegue àqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Ao invés de criarmos certas distinções dentro da casa de Deus, ao invés de criarmos tantas picuinhas, tantas separações, tanta inveja causada por cargos, por lugares dentro da casa de Deus, devemos nos preocupar em falar da palavra de Deus para aqueles que ainda não ouviram, pois este é o mandamento. Na palavra de Deus, João veio para preparar o caminho para Jesus. Em nossa vida, isso também não se faz diferente. A palavra de Deus está escrito que o mandamento de Jesus é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é para cada um de nós, para cada um daquele que teve um concerto com Deus, para aqueles que aceitaram a Cristo. Esses estão designados a propagar o Evangelho de Jesus. A nossa preocupação tem que ser em ampliar o reino de Deus. Porque enquanto estamos preocupados conosco, enquanto estamos preocupados em quem prega mais, quem fala mais bonito, quem tem a melhor roupa, o melhor terno, como devemos nos apresentar ou chamar a atenção dentro da casa do Senhor, né? Nós estamos aí deixando de propagar aquilo que foi dito por Deus para fazermos. Nós temos que parar de ser criança, de bebermos leite e comer a comida sólida,
de meditarmos na palavra de Deus, pois não temos meditado na palavra de Deus. Não temos guardado no coração aquilo que Deus nos fala. Porque se assim o fizesse, a nossa postura, a postura de muitos dentro da igreja seria diferente. A postura de muitos que ignoram os outros irmãos seria diferente. A postura desses que se acham mais santos que os outros seria diferente, porque eles estavam vivendo a palavra. Eles são hipócritas, vivem de hipocrisias, vivem de dogmas, vivem de posições, de cargos. Essas pessoas, elas têm que fazer uma autoanálise na vida delas e saber que nada vem delas, tudo vem de Deus. A palavra que é pregada vem de Deus. O lugar que Deus coloca elas não é para elas se gloriar, não é para elas se colocar numa posição que os outros venham aplaudi-las, a adorá-la. A adoração não é para elas, é para Deus, é para Cristo. Ele é a centralidade da palavra. Ele é a própria palavra. Toda honra e toda glória é para Ele, não é para nós. Nós somos meros coadjuvantes no reino de Deus. Nós somos feitos para glorificar a Ele, para ampliar o reino de Cristo. Que nós devemos entender, que nós devemos meditar na palavra de Deus, para que nós podemos nos colocar no lugar devido, aquilo que Deus quer que nós façamos, que nós devemos nos colocar neste lugar para trabalhar para o reino dele, mas sem demagogia, sem hipocrisia, sem nos acharmos melhor que o outro, sem nos colocarmos em lugar de destaque, sem vivermos de aparência, sem deixarmos a inveja entrar no nosso coração, sem pensar que só tem lugar para nós e para os outros não, porque quantos crentes tem dentro da igreja, quantos cristãos, que se dizem cristãos, tem dentro da igreja que acha que aquele lugar de falar da palavra, de pregar o evangelho, é somente dele. As outras pessoas não têm esse direito, que os outros irmãos não têm esse direito. Eles querem ser o centro das atenções e deixar aquelas outras pessoas ofuscadas, mesmo que o dom de Deus esteja sobre todos, porque a palavra de Deus fala, se não tem sabedoria, peça que será dada. Todos estão aptos a pregar a palavra de Deus, desde que peçam a sabedoria a Deus, porque de nada deles eles têm. Tudo vem do alto, tudo vem de Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. Que esta palavra ela venha alcançar cada vida, venha transformar a mente daqueles que ainda não estão transformados, que venha limpar o coração daqueles que estão contaminados, que eles venham ser bonitos por fora e por dentro, que a aparência deles venha ser uma aparência sincera, tanto por fora como por dentro. Que Jesus venha a enxergar isso em cada um de nós. Eu também, além de falar sobre esta mensagem, eu também falo sobre salvação. Aquele que está ouvindo, que ele venha, se ele é cristão, que Deus abençoe a vida dele, que Deus venha fazer com que essa palavra venha libertá-lo de amarras, que venha tirar do coração dele o orgulho, que venha tirar do coração dele essa hipocrisia. Se você está ouvindo e você ainda não serve a Deus, a palavra de Deus fala que aquele que quer ser salvo, ele tem que se render a Cristo. Ele tem que confessar os seus pecados diante de Deus, ele tem que se arrepender dos seus maus caminhos,
ele tem um arrependimento, porque sem arrependimento nós não temos salvação. Nós temos que reconhecer que diante de Deus nós não somos nada. E que a nossa herança nesta terra de trevas é o pecado, pela queda de Adão. Então todos estão destituídos da glória de Deus pelo pecado. Mas se você se arrepender dos seus pecados e confessar a Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida, você será salvo, o seu nome será escrito no livro da vida e Deus passará a chamá-lo de filho. Que Deus abençoe sua vida e que a palavra alcance cada vida para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.